Olá, sejam bem-vindos a mais uma lição em 10 minutos. A lição dessa semana é a lição 6, que tem como título Brincando de Deus. Bom, essa lição vai falar um pouco sobre Isaías 13, e essa linguagem tratada em Isaías 13 ela é bem forte, porque ela dramatiza um pouco sobre a queda da Babilônia, feita como um juízo divino, né? Aí eu queria saber de vocês, por que um Deus amoroso faz essas coisas ou permite que elas aconteçam, nesse contexto aí de Isaías 13? Bom, eu acho que primeiro a gente tem que levar em consideração bem o que você disse, o que está tratando em Isaías 13, que é basicamente o povo que estava rebelde e não estava interessado no Senhor. Mas Deus ele tinha dado inúmeras advertências para o povo por meio de Isaías, inclusive. Mas o povo não, de fato não estava nem um pouco interessado. E o que acontece? Deus, ele também não poderia passar a barreira do livre-arbítrio. Então, Deus tinha feito tudo que era possível de acordo com o que estava ao alcance dele, né? E o que acontece? Um outro ponto que é interessante a gente pensar. Tudo isso que foi advertido aconteceu por quê? Porque não só advertido, mas aconteceu porque o povo estava afastado de Deus. Inclusive, dois. É interessante a gente for parar para pensar que praticamente todos os momentos que o povo de Deus foi entregue para um outro povo foi basicamente porque ele se separou de Deus. Então, houve essa ruptura entre Deus e o povo. Sim. Eu acho que antes de questionarmos a conduta divina, nós precisamos ter em mente que ele é o ser mais sábio do universo e que ele é a própria personificação do amor. E quando lemos essas passagens, realmente, aos nossos olhos, parece ser uma forma severa de lidar. Mas será que a gente está percebendo toda a situação? Por exemplo, nós temos a opção de escolher entre o bem e o mal todos os dias. Mas quando escolhemos o mal e coisas ruins acontecem, por que apontamos para Deus como o grande responsável por tudo isso? Deus sempre oferece opções para a gente fazer diferente, mas ele é contra o mal, tanto que morreu na cruz para que a gente se libertasse disso. Então, por mais que seja difícil entender essas questões, a certeza que nós podemos ter é que a vontade dele é sempre a mais sensata e a justiça será feita. Então, gente, eu achei interessante um outro ponto dessa profecia, que ela é uma profecia condicional. Ou seja, ela aconteceria como uma vingança de Deus pelos maus tratos que Babilônia traria aos seus filhos devido ao... como é que é o nome? A desobediência deles. Então, basicamente Deus estava falando ali para Israel: se vocês continuarem no mau caminho, os outros povos vão vir para cima de vocês e eu não vou defender vocês e vocês vão ser cativos, etc e tal. E aí, com essa profecia, ele está retomando aquela questão de pai. Ele está vindo e falando para Israel: mas ó, eu ainda sou seu pai, vocês ainda são meu povo abençoado, e por eles virem contra vocês e acontecer todas essas coisas, eu vou jogar essa praga em cima deles. E eles vão perecer por terem mexido com vocês, que são o meu povo escolhido. E assim, é uma coisa que eu vejo muito quando eu converso com os meus amigos e tal sobre as ações divinas, mas a gente se esquece que Deus não é um Deus passivo, não é como se ele deixasse nosso mundo seguir o rumo que ele próprio escolhe, assim, no sentido de Deus não interfere em nada. Não, Deus interfere, como a Cat mesmo falou, né? Jesus veio e morreu por nós. Foi uma interferência divina. Jesus veio para nos salvar, para nos libertar do pecado. Deus sempre está tomando atitudes para fazer justiça e para nos trazer amor. Então você veja, Deus, ao mesmo tempo que é a personificação do amor, ele também é a personificação da justiça. E eu acho que é muito errado a gente, às vezes, olhar para umas situações e a gente querer que quando é algo relacionado a Deus não tenha consequência, sabe? Se você faz alguma coisa errada na sua vida, meio que a maioria das pessoas já espera ter uma consequência. Que nem quando você é criança, às vezes você apronta sabendo que você vai ficar de castigo depois. Mas ainda assim você quer aprontar. Receber a punição não é estranha. Mas porque quando Deus age parece algo estranho. Deus não pode fazer isso, entende? Eu acho que é a falta da gente compreender o papel de Deus e quem é Deus. Deus ele já é amoroso o suficiente para, em toda a sua, né, enormidade, toda a sua, enfim,
Acho que seu valor, né? Ser incrível, muito maior que nós, ainda permite que nós vivamos a nossa vida e escolhamos nossos caminhos que nós iremos decidir, sabe? Agora nós queremos ditar o que Deus vai fazer ou não, eu acho que aí já entra em outro... É um pouco mais complicado. E aqui, como o Eude comentou, é uma dessas questões. Deus, ele mostrou quem ele é, o que ele pretendia fazer. E cabia às pessoas ali naquela época escolherem que rumo eles iriam seguir. Da mesma maneira que Israel escolheu se rebelar contra Deus, Babilônia também teve oportunidade de seguir a Deus, mas também escolheu se rebelar contra Deus. Então ali nada mais era do que eles escolhendo os caminhos deles. Sim, exatamente. Bom, Ellen White, em uma citação sua no Manuscript Realises, volume 6, página 32, diz o seguinte: será levantada a questão: recebemos a salvação de maneira condicional? Jamais chegamos até Cristo por condição. E se formos a Cristo, qual é a condição? É que pela fé viva nos apeguemos total e inteiramente aos méritos do sangue de um Salvador crucificado e ressurreto. Quando fazemos isso, realizamos as obras da justiça. Mas quando Deus chama o pecador em nosso mundo e o convida, não há condição. Ele vai pelo convite de Cristo. A lógica não é que você tenha que responder para ir a Deus. O pecador vai e, ao ir até Cristo, levantado na cruz do Calvário, cuja impressão Deus coloca em sua mente, há um amor que ultrapassa qualquer coisa imaginável. Bom, nessa citação de Ellen White, ela cita 2 elementos da caminhada cristã, a fé e as obras, né? Aí eu queria saber de vocês, qual é a diferença entre essas duas, a fé e as obras? Bom, a fé, ela é acreditar, é confiar que Deus ele já proveu pra gente que é o meio da salvação. Que a gente reconhece que nós somos pecadores e a gente confia que Deus vai suprir todas as nossas necessidades. As obras, elas são só uma consequência natural da fé, diria assim. E aí, o que é importante a gente pensar, né? Existe um caminho até isso acontecer de uma forma natural. As obras não é para ser algo forçado, tipo, eu vou fazer. Não, o seu agir é isso, né? E como que isso acontece? A partir do momento que você se entrega a Deus de fato e deixa Ele te transformar. Sim, exatamente. Eu vejo que através da fé nós podemos nos apegar ao que Jesus fez na cruz por nós e aceitar que a salvação não é por mérito nosso, mas sim dele. E com isso a nossa vida passa por uma transformação e o que fazemos, que seriam as obras, se tornam consequência dessa aceitação da graça de Deus. Vocês disseram tudo, né? A fé, ela é um agente consequente, né? Você escolhe, né? Você tem a condição ali para ter a salvação de ter fé e aceitar ali o dom da graça de Deus. E a partir disso, é uma consequência natural que você comece a fazer as obras do Espírito, sendo... E assim, eu separaria em 2 partes. A gente poderia dizer que a fé é o porquê e as obras é o como. Quando a gente fala de obra, eu acho uma palavra meio estranha, não sei vocês, né? Você fala assim, obras. A não ser que você trabalha em construção, parece algo, né? Entende? Ninguém fala obras para as ações assim do dia a dia. Mas as obras tá relacionada à nossa vida. O que acontece na nossa vida material, digamos assim. Então não tem como você fugir das obras, porque a todo tempo você está fazendo alguma coisa na sua vida, né? É impossível isso. Mas é importante entender que as obras não são o porquê, não são o motivo. O maior problema é quando a gente inverte isso, a gente começa a ver sentido nas obras. As obras começam a ser o porquê nós fazemos as coisas. Então o porquê é a fé. A fé em Cristo, a fé de que Cristo morreu por nós, de que Cristo nos entregou a salvação. Esse é o nosso porquê, é a nossa motivação. E o como é como a gente vive no dia a dia, se reflete nas nossas ações. Pensa, se a gente tem acesso a esse porquê, essa motivação, se a gente aceita Cristo como nosso Salvador, é natural que isso vai se refletir nas nossas atitudes. Isso não quer dizer que as obras, que é a sua vida agora, ela vai se transformar em algo totalmente absurdo, mas quer dizer que com certeza Deus vai estar guiando as suas atitudes no dia a dia. Sim, exatamente. Para finalizar, eu queria saber de que maneira a reflexão sobre a cruz e o que ela representa, sendo ela o único meio de salvação, né, pode ser uma cura para o nosso orgulho e arrogância nos dias de hoje. Bom, então, eu acredito que a cruz, ela faz a gente entender quem nós somos e quem Deus é. Porque Deus fez o impossível, sabe?
e a gente não teria como fazer o que ele já fez pela gente. Entre tantas coisas, a cruz nos ajuda a refletir sobre a nossa verdadeira posição e sobre o que foi preciso acontecer para que a liberdade chegasse até nós. Ou seja, não conseguiríamos se estivéssemos sozinhos aqui nesse mundo, mas alguém se importou, teve alguém que fez diferente. E a gratidão que brota no nosso coração ao pensarmos sobre isso pode diminuir o nosso orgulho e a nossa arrogância, porque passamos a estar mais perto daquele que, humildemente, mesmo sendo o ser mais poderoso, veio a essa terra para servir. E um caráter tão bom como esse se torna um grande exemplo para nós. Eu gostei, eu penso exatamente nessa linha da última frase que a Catherine citou, que é: o ser mais poderoso da Terra veio para esse mundo. E ele foi o único ser que escolheu nascer e onde nascer. Ele escolheu nascer num local extremamente pobre, paupérrimo. Passou a vida toda como um servo, servindo aos outros em tudo que ele fazia. E morreu numa cruz por toda a humanidade, por mim, por você. E assim, se esse ser, que é o próprio Deus, é a pessoa que poderia ter mais arrogância e orgulho na face do universo, se fez tão humilde assim, quem eu sou para querer me orgulhar de alguma coisa? Então, assim, olhando para a cruz, eu perco completamente a minha moral. É assim que eu vejo. Na cruz a gente fica bem clara a nossa perspectiva como seres humanos, né? É que nem a Elisa falou, nós temos ideia de quem nós somos. Quando Cristo mostra quem ele é, nós temos ideia de quem nós somos. É impossível nós olharmos para a cruz e termos alguma, sei lá, alguma ilusão ou ter alguma dificuldade em compreender qual que é o nosso estado, o que, que aconteceu. Como o Woody descreveu, né? Quando nós olhamos para Cristo, quem ele era, o que ele fazia, como ele vivia, eu olho para mim mesmo e entendo quem o ser humano Mateus é. Então acho que a cruz é muito isso. A cruz é, além de da nossa salvação, da maneira como Cristo nos salvou, também é uma das maneiras de Deus nos guiar, né? De Deus mostrar o caminho que nós devemos seguir. Exatamente. Bom, essa foi um pouquinho da lição dessa semana, a lição 6. Espero que você tenha gostado. A gente teve a participação especial do Eude. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, comentar alguma coisa pra gente. E a gente espera semana que vem. Tchau!